No Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Amém? Deus é bom. Deus é bom? Glória a Deus. A partir do verso 4, a palavra de Deus, ela nos ensina algo muito especial da parte do Senhor. O Senhor, Ele tem nos dado graça e sabedoria. Eu queria muito que você prestasse bastante atenção agora com aquilo que Deus quer falar conosco. Obrigado, pastora. Verso 4, diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo eles estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente, é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados, e riquezas, e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Podei-vos assentar. Amados, as parábolas do Senhor Jesus, elas foram ditas e faladas para que nós pudéssemos ter um entendimento melhor. Mesmo sendo assim, alguns dos homens mais letrados e conhecedores da palavra naquela época não conseguiam ter a profundidade daquilo que Jesus queria demonstrar, daquilo que Jesus queria falar, daquilo que Jesus queria mostrar para eles no caminho que eles deviam percorrer. Então ele falava em parábolas. Poucas são as parábolas que Jesus explica, essa é uma delas. Porque interrogam ele e falam: Senhor, mas o que o Senhor quer dizer? Qual é o seu desejo? O que o Senhor quer nos mostrar? E aqui a gente conhece essa parábola, que ela já é antiga, ela é muito bem dita, ela é muito bem explanada, ela é pregada já com bastante rigor, vigor aos crentes, porque ela fala sobre caminho, ela fala sobre caminhar, ela fala como que nós devemos, como cristãos, serem nesta terra. Devemos ser um cristão que esteja pautado ou plantado a uma terra boa, para que a gente possa dar bons frutos. Isso nós já sabemos, o próprio Senhor Jesus disse aqui. Mas o que eu gostaria de falar hoje com você? O que o Espírito Santo de Deus quer ministrar aos nossos corações? Qual é o desejo de Deus para mim, para que nós saiamos daqui renovados, restaurados? Porque é mais um mês, perto de um final de ano, que passou correndo. Passou ou não passou correndo? Foi rápido, Flávia? Nossa, assim. Você já está no 4º bimestre da escola. Já está nas provas. Já passou? Vão ser as semestrais, trimestrais, lá é trimestre. Então, estamos chegando no fim, não é? Terrível.
Samira, né? Já passou de ano, Samira? Ainda não. Vai passar, né? Tá aqui a professora Carol, você viu? Eu espero. Eu senti ali uma certa insegurança, né? Eu senti uma certa dificuldade. Passa de ano que nem essa camisa aqui, ó. Passa de ano. Se usar ela, você passa de ano. Rapidinho, né? Deus deu graça. Você então, você passou de ano agora, essa semana. Dei parabéns para você. Você já está perdoada, está na vitória, está tudo com você. Por que eu separei então essa palavra? Por que o Espírito Santo de Deus, hoje pela manhã nós falamos sobre as lágrimas que o Senhor nos dá graça, e ela é guardada pelo nosso Pai, está lá em Apocalipse. Deus enxuga as nossas lágrimas. O fim da nossa vida difícil nessa terra, nós teremos as nossas lágrimas enxugadas pelo Senhor. Mas eu quero falar algo com você nessa noite, que nós como cristãos e brasileiros precisamos ter e ser. Precisamos ter perseverança e sermos perseverantes. Nada na vida, se não tiver perseverança, não vai funcionar. Pode falar o que for, você pode imaginar qualquer tipo de situação na sua vida, como foi falado aqui, como foi entoado, como foi dito pela pastora Carol. Olha, os planos do Senhor, os planos perfeitos do Senhor estarão sobre a sua vida. Só estarão se caso você entender que você tem que estar perseverante na presença do Pai. Mas quem estiver perseverante na presença do Pai, receberá os planos perfeitos do Senhor sobre a sua vida. Primeira coisa que você precisa entender aqui então nesta noite, é que para ser perseverante, você precisa vestir a roupa de um verdadeiro cristão. Qual é essa roupa de um verdadeiro cristão? Aonde está essa roupa? Abra comigo lá, aonde o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 6. Livro de Efésios, capítulo 6. Verso 10. Efésios capítulo 6, verso 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a há uma armadura, há uma roupagem para você hoje aqui neste lugar. Olhe para mim. Ele não fala uma camisa, ele não fala um terno, ele não fala um vestido, ele não fala uma bermuda, ele não fala uma camisa do Corinthians, que hoje vale muito, não é? Vale demais. Ele não fala da camisa da seleção brasileira, ele não fala de sapato de fogo, não fala de sapato de fogo, ele não fala de rodopios, ele não fala de seda, ele fala exatamente do que? Armadura. Olhe bem para mim, meu amado, minha amada, preste atenção. O cristão pode ser perseverante sim na sua vida todos os dias, porque sobre a tua vida há o que? Uma armadura. Alguém já viu aqui algum filme em que você reconhece as armaduras? Quem já assistiu aqui, por exemplo, 300? Quem já assistiu aqui 300? Uma parte. Já viu as armaduras que tem no filme? Nunca viu? Nunca vi esse filme. Tem um deles que é com Rodrigo Santoro. Acho que é o segundo, se não me falha a memória, que ele é o... Ah não, o primeiro também ele é o rei. O primeiro também ele é o rei lá, o Artaxerxes. Não é? Tá, deixa eu pensar em outro filme. O Gladiador. Alguém já viu o filme O Gladiador? Russell Crowe. Lá, você viu as armaduras que os romanos usam?
Por que o apóstolo Paulo fala sobre uma armadura? Amados, porque ele sabe que esta terra é uma terra de guerra, porque ele sabe que esta terra é uma terra cheia de batalhas, que nós temos batalhas mil aqui, que nós não temos noção do que pode estar acontecendo nesse exato minuto, porque nesse exato minuto diz a palavra de Deus que há uma guerra aqui neste lugar, onde as hostes espirituais estão batalhando, os anjos de Deus e os anjos do inimigo estão aqui, estão em guerra. Não quero que você receba a palavra do Senhor hoje, mas eu quero profetizar sobre a tua vida que há uma armadura, e que se o inimigo tentar contra a tua vida, ele vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Há uma armadura sobre a tua vida. O crente tem uma armadura. Fala uma pessoa do seu lado assim: eu vejo uma armadura em você. Você vê mesmo? Eu vejo mais uma armadura na minha mãe. Outro dia eu fui tentar pegar o carrinho do Yakult dela e andar com o carrinho de Yakult dela na rua. Eu não consegui. E ela dava risada e tirava sarro da minha cara. Não é? Normalmente a gente vê as nossas mães, os nossos pais com a nossa segurança, com as nossas armaduras. Não é? Onde a gente descansa. Poxa, eu sei aonde eu posso correr, eu sei aonde eu posso falar, eu sei aonde eu posso chegar e conversar. É assim mais ou menos. Deus também faz da mesma forma conosco, quando Ele diz a respeito dessa armadura, e Ele diz claramente para nós, que nós temos ela. Efésios capítulo 6, ela diz isso, ela fala sobre isso, e eu quero que você preste atenção o que está sobre a sua vida. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Olhe bem aqui, o apóstolo Paulo, ele fala claramente para nós: há uma possibilidade de nós termos um dia mau na nossa vida. Há uma possibilidade de nós perdermos alguém que nós amamos. Há uma possibilidade de nós termos uma tristeza. Há uma possibilidade de nós termos uma derrota. Nos 365 dias do ano da nossa vida, nós temos sim dificuldades, nós temos derrotas, nós temos situações que nós não gostamos. Mas aí o apóstolo Paulo vem: olha, fique tranquilo, há uma armadura sobre você, fica firme, persevera, porque o Senhor é contigo. Ele coloca essa armadura. E não é uma armadura qualquer, porque ele continua dizendo: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Quem quer ser perseverante aqui na presença do Senhor? Quem quer ser perseverante? Você quer? O caminho diz que nós precisamos estar numa terra que produz bons frutos. E aí eu vejo o apóstolo Paulo começando a nossa armadura da seguinte maneira: tendo cingidos os vossos lombos com o quê? A verdade. Ou você é verdadeiro, ou você não é verdadeiro. Eu não quero chamar você de falso. Não quero. Mas você conhece alguém? Você conhece alguma gente falsa? Sério? Eu conheço muito falso. Muita gente falsa. Mas para que nós sejamos perseverantes, primeiro passo nosso é que nós precisamos viver na verdade. É óbvio que o apóstolo Paulo está dizendo a verdade aqui, que é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que quando nós a conhecemos, a verdade faz com que nós sejamos libertos. Libertos do quê? Da mentira, da falsidade, da ignorância, daquilo que é errado, daquilo que é pecaminoso. Tendo os vossos lombos cingidos com a verdade. Bate a mão aqui no ombro. Bateu aí? Fala assim: eu preciso ser verdadeiro. Difícil, não é? Às vezes as verdades doem, não é? Não é assim que dizem? Mas é preferível você dizer a verdade, sempre a verdade, carregada com o amor de Deus, para que o Espírito Santo reine na sua vida e estabeleça em você um bom caminho.
Mas ele continua dizendo, ele continua falando aqui, ó, e vestida com a couraça da justiça. O crente, o cristão que quer ser perseverante, ele precisa ser justo. Justo. E eu acho uma das coisas mais lindas que a Bíblia fala, que o cristão, ele precisa ser coluna de justiça. Você é coluna de justiça na sua casa? Você é a pessoa correta na sua casa? Você é justo na sua casa? Você age com aquilo que Deus fala que é para você agir, com amor, com sabedoria, com equidade, com igualdade com as pessoas? Você é justo? Você vive debaixo da justiça? Eu quero ser perseverante, pastor. Primeiro tem que ser verdadeiro. Segundo, você precisa ser justo. Você é justo? Eu às vezes não sou justo, não. Às vezes eu pego pesado. Às vezes eu exagero. Às vezes eu exagero com o Davi, com o Natan. Na maioria das vezes não. Eu preciso ser justo. Você é justo com a sua esposa? Se a gente começar a perguntar as coisas aqui da nossa vida, nós vamos ver que está faltando um pouquinho de equilíbrio. E justiça para mim tem essa palavra junto, equilíbrio. Quer ser justo? Seja uma pessoa equilibrada. Pergunta para a pessoa do seu lado assim, você é equilibrado? Você é equilibrada, pastor? É. Hein? Aí, Salva, está perguntando para você se é equilibrado. Olhando para ele. A gente olha para algumas pessoas, a gente perde o equilíbrio, né? Ser justo é ser equilibrado. Ser equilibrado nas atitudes, no jeito de falar. E aí ele continua falando aqui, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Não é calçadinho de fogo, como dizem por aí. É isso que fala? Calçadinho de fogo? Como é que é? Sapatinho de fogo. Não é sapatinho de fogo, não. A Bíblia fala sobre calçar o quê? O evangelho. Calçar o caminho verdadeiro. Calçar aquilo que nos traz paz. Aquilo que faz a diferença. Quer ser perseverante? Verdade, justiça. Ter o caminho andando no evangelho verdadeiro, as boas novas, o verdadeiro caminho. Ser perseverante não é simplesmente falar assim, não, eu vou ali no culto todo domingo e eu vou orar para receber meu carro, eu vou orar para receber minha casa, eu vou orar para receber meu namorado, meu amigo, meu isso, meu aquilo. Não, ser perseverante requer sim de você uma atitude diferente de vida. Ser verdadeiro, ser justo, andar correto, andar certo. Mas ele continua dizendo, tomando, sobretudo, o escudo da fé. Eu já disse aqui, eu preguei semana passada, eu falei para vocês, fé para mim é quando nós, literalmente, ficamos dependentes das ações de Deus. Eu tenho fé que Deus vai agir na minha vida. Eu tenho fé que Deus vai fazer a diferença para mim. Eu tenho fé que Deus vai mostrar o caminho que eu tenho que seguir. Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Mas ele continua dizendo ainda, tomai também o capacete da salvação. Tem muita gente cabeça oca, viu, PR? Eu conheço muita gente cabeça oca. Muita. Oca e dura. Oca e dura. Você conhece, Adriano, alguém que é cabeça dura? É? Eu conheço. Ó. Eu sou um. E eu digo para você, capacete da salvação, o que quer dizer isso, hein? O capacete quer dizer o seguinte, como diz o apóstolo Paulo em outro texto, levai a sua mente cativa à mente de Cristo.
Você tem que começar a pensar como o cara. Você tem que pensar como ele pensa. Agir como ele quer que você haja. E não como você, cabeça dura. A gente é cabeça dura, Sérgio? Nem fala, né? Nossa, como a gente é cabeça dura. Como a gente gosta de errar. Como a gente gosta de falhar. Aí o apóstolo Paulo fala assim: capacete da salvação. A sua mente precisa ser salva. Põe a mão assim na sua testinha linda, maravilhosa, e fala assim: Senhor, eu preciso ser salvo da minha mente. Eu preciso que a minha mente seja a mente do Senhor Jesus. Não é? E aí ele continua falando: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O João ganhou de presente de aniversário aquele carinha do Star Wars, o novo mal. Como é que é o nome dele? Kylo Ren. E aí ele vem com uma espadinha. E eu tomei o brinquedo dele e falei: esse brinquedo é meu. Porque ele não gosta de Star Wars, eu que gosto. E ele ficou meio bravo. Eu falei: mas você tem um monte aí, você tem Capitão América, você tem Homem de Ferro, esse é meu. Qual o problema, pastora? O cara tem um monte, pode dar um para o pai. Mas eu fiquei olhando para a espada desse brinquedo. Uma espada totalmente diferente. Não é aquela espada que a gente vê do Star Wars. Ela é diferente, né, Flávio? Eu gosto da espada do Luke Skywalker. E agora, final de dezembro, nós vamos estar lá, firme e forte, assistindo o novo filme do Star Wars. Não importa quanto tempo vai demorar, mas vou estar ali. Vou eu, a Vilma, a Patrícia e a quarta pessoa da Trindade. Sabia dessa, PR? Tá sabendo? Foi uma revelação dada hoje pela manhã aqui. A quarta pessoa da Trindade, Davi, estaremos lá assistindo Star Wars. E eu fiquei olhando para aquela espada e eu falei assim: puxa, nós temos uma espada que ela consegue cortar, ela consegue fazer a diferença. Diz a Bíblia que ela faz a divisão da alma e do espírito, ela vai no mais profundo. E eu quero encerrar aqui essa mensagem nessa noite, porque eu não vou adiante. Eu quero falar dessa espada que vai fazer de você perseverante. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Está difícil a sua vida, está complicada a sua vida, mas há uma espada que vai lá no profundo, aonde você está sentindo, e vai fazer você ficar firme, como diz o apóstolo Paulo, e você vai passar por essa situação, porque o Senhor será contigo em toda a área da sua vida. Essa espada está aqui, está nas suas mãos. Quem está com a espada do Senhor hoje aí? Eu estou com a espada do Senhor. Quando eu era pequenininho, eu ouvi os mais velhos falar: pega a sua espada. Eu não entendia nada. Pega a sua espada e levante para o alto. Eu ficava procurando a espada dentro da igreja. Que espada é essa? E aí quando eu aprendi que a espada está aqui, está pronta, quando eu aprendi que a espada está aqui, ela me trata, ela cuida de mim, ela me faz perseverante. Eu quero que você entenda o seguinte, meu amado: está difícil a luta da sua vida, mas fica firme, o Senhor vai contigo. O Senhor diz isso para mim e para você, mas para ser perseverante, você precisa ter sobre você a armadura de Deus. E a armadura de Deus nos implica a ser verdadeiros, a sermos justos, a andarmos calçados pelo Evangelho, a entendermos que tem um capacete da espada da salvação em nós, mas uma espada que vai no seu profundo e trata você na alma e no espírito. Porque na verdade nós estamos aqui, amado, não é para tratar do corpo, porque o corpo está indo embora. O corpo está apodrecendo. Hoje nós estamos ficando cada dia mais velho. E bem velho. Tem uns que estão bem velhinhos. Tem uns que vão passar dessa vida e não vão ver nada de mundial. Nada, zero. Nada. Você vai ter neto, Bia, e não vai ver nada. Mas eu quero dizer algo para você. Essa espada está aqui, e ela quer ir no seu profundo hoje, na sua alma,
tratar você e fazer você perseverante na presença do Senhor. Eu creio. Você crê? Quem crê? Eu creio. Eu quero viver essa verdade. Ser perseverante não é esse fato que a gente acha, muitas vezes a gente chegar aqui, eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que vir em todos os cultos, eu tenho que isso, que aquilo. Isso é comprometimento, porque você ama a Deus. Mas ser perseverante implica sim, você ter bons frutos. Jesus não fala na parábola? Ele fala 3 tipos. 3 tipos. A pedra, o espinho e a boa terra. A boa terra só é boa terra porque ela tem bons nutrientes. Porque você planta e ela dá bons frutos. Agora só dá bons frutos quem está com os nutrientes da espada, da palavra de Deus. Você pede hoje a armadura de Deus, mas para pedir a armadura de Deus você tem que ser o que a armadura fala para você ser: salvo, liberto, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Feche teus olhos um instante. Nessa noite tão especial, nessa noite tão diferente, porque é uma noite que é única. E sabe por que ela é única? Porque é a noite onde foi dito para mim e para você, que quando os planos do Senhor estão sobre as nossas vidas, e nós somos perseverantes, os planos perfeitos do Senhor são realizados em nós. E eu creio nisso, eu vou viver essa palavra, e eu quero que você viva essa palavra nessa noite, eu quero que você declare isso sobre a sua vida, mas você precisa ser verdadeiro. Você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Você precisa ser verdadeiro no seu sentimento com o seu esposo. Você precisa ser verdadeiro no seu sentimento com a sua esposa. Você precisa ser verdadeiro no seu sentimento com os seus filhos, os filhos com os pais. Você precisa ter, sim, a certeza que a sua mente é a mente de Cristo. Você precisa andar pelo Evangelho. Você precisa ser calçado desta palavra. Você precisa, sim, entender que o Espírito Santo de Deus trata a sua alma. Há uma possibilidade de nós termos dias difíceis, mas mesmo nos dias difíceis, o Senhor estará conosco. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Senhor, eu peço a Ti que o Teu Santo Espírito quebre barreiras, que o Teu Santo Espírito faça a diferença agora. Paizinho, há pessoas que entraram aqui e que há uma dificuldade, que há uma necessidade, que há, Senhor, algo a ser tratado, mas eu creio, Pai, eu creio, que mesmo a dor, mesmo a tristeza, tudo nas suas mãos, pode ser diferente. Pai querido, eu gostaria muito, Pai, que o Senhor nos desse graça agora e sabedoria. Por mais que nós tentamos e lutamos com as nossas próprias forças, a Tua palavra nos diz que nós temos que ter fé de entregarmos a Ti e nos darmos a Ti, Senhor, e sermos dependentes daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor deseja. Há um novo tempo aqui neste lugar, há um novo tempo para a sua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Se você nessa noite precisa aí sim de um toque especial de Deus, se você precisa mudar, se você precisa ter um toque de Deus agora, seja o que for, aonde você está, eu quero que você que quer receber uma oração hoje, eu queria que você pusesse a mão no seu coração. Estão todos de olhos fechados, mas aonde você está?
Coloque a mão no seu coração e nós vamos até você. Nós vamos até você orar por essas pessoas. Enquanto nós estivermos ministrando aqui, deixe o Espírito Santo de Deus tratar você aqui neste lugar. Deixe o Espírito Santo de Deus tratar a sua vida hoje. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você.